Será que setembro vai entrar o grosso no preço do Bitcoin? Ou seja, uma grande queda, segundo a estatística dos retornos do Bitcoin? Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise das possibilidades do mês de setembro e nos próximos meses, além de uma projeção de alta. E olha, eu acho que eu vou falar bem das altcoins. Se você está comprado em altcoin, está pretendendo comprar altcoins, eu acho que você vai ficar feliz nesse vídeo. Falando de meme coins, eu acho que o hype das meme coins já era. E outra coisa, eu não compro altcoins. Já falei isso aqui diversas vezes para vocês no canal. Eu só ganho altcoins. Então o que você tem que fazer é ganhar altcoin. Sei lá, numa launch pool, em uma farm, em uma pool de liquidez, o seu rendimento você pode trocar por uma altcoin. Ou você pode participar de um projeto, né, e ganhar essa altcoin. E não comprar ela, porque a altcoin só se vende, não se compra, tá? Vou falar também sobre o preço realizado dos investidores de curto prazo, porque a gente está chegando em uma zona interessante, então tome cuidado. Quero falar sobre os retornos do Bitcoin, saldo de Bitcoin nas corretoras como um todo e na Binance. A gente tem que ficar esperto nisso. E também uma análise da dominância do Bitcoin, tá? Vamos lá. Olha, primeiramente eu quero falar um pouquinho sobre a dominância do preço do Bitcoin. Desde o início, para que você entenda, né, a dinâmica. O que é a dominância, né? Basicamente, ela é o quanto que o Bitcoin ele representa dentro do mercado total de criptomoedas, né? Então, o Bitcoin inicialmente ele tinha praticamente 99% era Bitcoin nesse mercado de criptomoedas, e lá em 2017 houve uma oferta, né? Uma inflação de oferta, o que fez a dominância do Bitcoin desabar. E, consequentemente, todo o mercado de criptomoeda começou a desabar, inclusive o preço do Bitcoin. Se a gente olhar aqui, lá em 15 de junho de 2018, o Bitcoin voltou a ser significativo nesse mercado de criptomoedas. A dominância, né, que é quanto que o Bitcoin representa dentro desse mercado de criptomoedas, fez um padrão gráfico interessante, né, que era o ombro, cabeça, ombro, e a projeção deu exatamente onde a dominância do Bitcoin foi. Então ela perdeu essa linha de pescoço e a dominância desabou. E essas linhas verticais roxas são o halving do Bitcoin. Quando o Bitcoin está caindo muito, essa inflação de oferta de criptomoedas está muito grande, isso significa que as pessoas começam a migrar das altcoins para o Bitcoin. Então a gente tem, né, uma volta, né, da força do Bitcoin contra todas as moedas. É como se fosse um índice, né, aquele como o DXY, a força do dólar contra outras moedas. Aqui a força do Bitcoin contra as demais moedas. E desde novembro de 2022, eu venho falando várias vezes para vocês, pessoal, Bitcoin, a dominância, a força do Bitcoin continua maior. Nesse momento aqui, a gente ainda vê a força do Bitcoin muito maior do que as das altcoins. Eu não vejo nenhum padrão gráfico como esse aqui, indicando que a dominância do Bitcoin ela vai começar a cair. A gente precisa ver um ombro, cabeça, ombro, um topo duplo ou uma cunha gigante aqui. Se a gente olhar, né, isso aqui é uma bandeira, né, no diário. A gente vê aqui uma bandeira de alta, né, com a projeção em 60% de todo o mercado de criptomoedas. Então, nesse momento, eu ainda permaneço posicionado em Bitcoin em relação às altcoins. Falei para vocês também que eu tinha também altcoins e no momento daquela euforia muito grande, eu basicamente troquei, né, minhas altcoins por Bitcoin. Porque não queria passar nenhum bear market, né, uma queda posicionado em altcoins. Então, se a gente olhar agora também o preço do Bitcoin, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá um pouco rabiscado aqui, mas que dá para entender. Vamos lá. Primeiro, o Bitcoin iniciou a sua corrida de alta em dezembro de 2022 e ele está sobre essa linha verde. Segundo, ele respeitava aqui nessa primeira pernada, ó, dessas ondas de Elliott em azul. Olha, onda 1, 2, 3, 4. Eu acredito que a gente está correndo para a onda 5. Então, a onda 1 ela estava respeitando essa linha estrutura verde aqui tracejada. Começou a fazer um processo de lateralidade aqui, rompeu e a gente teve uma grande corrida de alta. Essa linha amarela basicamente é a psicologia do mercado. Como funciona? Aqui, euforia muito grande, né? As pessoas são levadas no oba-oba, alegria, comprar Bitcoin.
e de repente o preço começa a desabar, né, buscando uma capitulação total aqui, ou um medo muito grande, né, das pessoas, né, visto que o Bitcoin vinha de um processo de baixa, poderia ser um respiro para depois voltar a cair. As pessoas caíram fora aqui, mas basicamente foi o que? Foi uma capitulação. Capitulação significa venda total das pessoas de curto prazo no prejuízo e o preço voltar para que o preço volte a subir. Nessa linha, nessa onda 3, a gente também teve um processo, né, de rally, no qual as pessoas desacreditavam na corrida de alta do Bitcoin. Com a aprovação dos ETFs nesse momento e a compra pelos ETFs, se levou uma euforia enorme exatamente aqui. E foi basicamente quando eu comecei a falar sobre a grande bolha das altcoins. Procura lá no canal, a bolha estourou, a bolha das meme coins estourou. E basicamente eu fiz o vídeo aqui e o Bitcoin respeitava essa estrutura de alta aqui, ó, tracejada. Veja que quando rompeu, levou a grandes quedas no preço. O que é importante para que o preço ele volte a subir? Primeiro, romper essa linha, que é uma estrutura de baixa. Eu vejo que o preço vem respeitando essa estrutura de baixa. Quando ele romper essa estrutura, muitas pessoas vão desacreditar na alta, né? Pessoas que compraram aqui atrás vão pensar que vai ser um alívio estar vendendo o Bitcoin aqui a 73, 74 mil dólares. Mas o preço vai continuar subindo, porque nessas sombras aqui, ó, todas essas sombras, isso é um processo de capitulação. Não quer dizer que não possa ter mais capitulação aqui no mais para frente, mas pode ter. Então, se o preço ficar lateralizando com um pouquinho mais de tempo, e eu acredito que esse mês de agosto e setembro também são meses dolorosos para o preço do Bitcoin, já vim falando isso aqui para vocês há algum tempo. Então, pode ser que mais uma vez o preço não faça esse rompimento nesse momento e dure um pouquinho mais para frente com a confluência da redução das taxas de juros. Então, se o preço romper isso aqui, eu acredito que a gente vai ter sim a grande corrida de alta, né? Buscando ali, sei lá, quem sabe a casa dos 135 mil dólares. E eu só acreditaria em um bear market de anos, tá? Com o Bitcoin perdendo essa linha aqui. Se perder, provavelmente é para você ficar de fora, né? Porque a gente vai passar por um longo processo de lateralidade. Eu acredito que a gente vai fazer um padrão, né, de topo aqui, ó, um topo duplo, ou um ombro cabeça ombro. Pode ser ou uma cunha, né? Pode ser, enfim, uma deriva, algo que vai nos indicar que isso realmente está na finalização do topo do Bitcoin. Esse momento aqui, eu acredito que a grande parte das altcoins vão explodir de preço. E quando isso acontecer, é para você estar vendendo e não comprando, tá? Então esse momento, esse agosto, setembro, quem sabe outubro também, e não deixe de comprar nesses períodos, porque quando o Bitcoin ele vai se embora, não dá tempo de você entrar, né? E de repente que você vai entrar é porque ele fez uma correção lá no topo. Tá muito legal da gente fazer o que a gente chama de DCA, Dollar Cross Average, ou seja, comprar parceladamente essa lateralidade aqui. E por que eu venho falando, né, de agosto, setembro ser esses períodos, né, de grandes quedas? Estatisticamente, setembro é sempre um mês muito negativo para o preço do Bitcoin. Mesmo em anos de bull market, como aqui 2016 foi positivo, né? 2017 negativo, é um ano de alta do Bitcoin. 2018 foi ano de baixa, 2019 também deu negativo, 2020, ó, foi ano de corrida de alta e o preço deu 13% negativo. 2020 7%, 2021 7% de baixa, 2022 ano de bear market e 2023, por incrível que pareça, né, um ano que a gente iniciou, né, uma corrida de alta no preço do Bitcoin, foi um ano positivo. Então vamos ter cautela aqui, e o mês de agosto está fechando basicamente no 0 a 0. Então vamos ver quando o mês de agosto ele fecha próximo, né, do 0 a 0. Vamos ver se tem. Não tem, na verdade. Tem uma grande alta, tem uma grande baixa. Na verdade ele foi em 2019, mas 2019 é ano de bear market, né?
Então, enfim, é o mais próximo que a gente tem aqui, que é 2019, 4% de baixa. Então, se o preço fechar próximo de um 0 a 0 aqui, setembro sim pode ser negativo. Então, novamente, vamos ficar de olho, porque podemos ter setembro negativo e seria, né, um momento da gente fazer compras. Afinal de contas, se o Bitcoin cair, sei lá, uns 10% agora, faria mais uma capitulação total aqui das vendas totais das pessoas que não têm interesse de segurar Bitcoin, levando, né, boa parte das altcoins perderem todo o ganho que elas teve aqui, indo a fundos muito mais baixos do que antes. Já eu mostro algumas coisas sobre altcoins aqui. E por que isso, tá? Se a gente olhar aqui o preço realizado dos investidores de curto prazo, sempre que o preço está acima das suas compras, do preço realizado, a gente consegue ver que o preço tende a subir. Se a gente dá um zoom aqui, isso fica mais evidente, tá vendo? Ó, sempre que o preço busca esse preço realizado, ou seja, o lucro das pessoas de curto prazo estão no 0 a 0, o preço volta a subir. E quando o preço, né, do Bitcoin perde esse preço realizado dos investidores de curto prazo, essa linha, né, começa a se tornar o que? Resistência, ou seja, é uma oportunidade de venda e não de compra. E novamente aqui, ó, tá vendo aqui, ó, sempre que o preço atinge essa zona, ele volta a cair. E o que a gente vê numa corrida de alta é exatamente isso. Sempre que o preço volta para o preço realizado, né, dos investidores de curto prazo, a gente vê o preço voltando aqui a subir. Nesse momento, né, é um momento de ter cuidado novamente, porque o preço atingiu, ó, 64 mil dólares, exatamente o preço, né, dos investidores de curto prazo. Se a gente entrar num bear market, isso pode significar uma grande resistência aqui, ó, exatamente isso daqui, tá vendo? Então vamos ficar esperto, tomar cuidado com altcoins. Eu já mostrei a dominância do Bitcoin, ela está muito forte e não existe nenhum padrão gráfico em que a gente diga, olha, a dominância, né, ela vai começar a cair a partir daqui. Não existe nada disso. Outra coisa, a gente pode olhar o saldo de Bitcoin nas corretoras e na Binance, né? O saldo de Bitcoin esse verde e o preço do Bitcoin esse amarelo, a gente consegue ver que as pessoas estão realmente tirando Bitcoin das corretoras, isso é importante. Se a gente olhar na Binance, porque na Binance é onde tem maior liquidez, é importante que a gente veja isso também, ó. Então, o preço começou a lateralizar, o saldo de Bitcoin na Binance também estava lateralizando, e quando a gente teve um aumento de Bitcoin dentro da Binance, o preço começou a cair, ou seja, uma oferta. E nesse momento, e é interessante, né? Veja como isso é muito relevante. Aqui, ó, atingiu um pico, né, de Bitcoin nas corretoras, em torno de 630 mil Bitcoin dentro da Binance, e começou a cair, né? E quando começou a cair, o preço começou a subir. Então a gente tem uma correlação muito interessante do saldo de Bitcoin dentro da Binance e o preço, né, do Bitcoin. Então, quando o saldo de Bitcoin dentro da Binance está muito alto, o que a gente pode ver é uma saída de Bitcoin da Binance, diminuindo a oferta e, consequentemente, se a oferta está baixa, né, e entra um pouco de demanda, o preço começa a subir. Então, isso aqui é muito positivo. Como setembro, historicamente, é um período negativo, pode ser que a gente não tenha demanda para isso, mas o preço pode voltar a lateralizar. Não seria nada de outro mundo o Bitcoin cair, sei lá, uns 7%, né, fechando aqui no 0 a 0, então o preço cair, né, devolver toda essa alta, inclusive entrar um pouquinho nessa lateralidade aqui, né, devolvendo essa alta aqui, voltando para casa de 60 mil dólares. Exatamente, não seria nada de outro mundo para o Bitcoin. Eu acho que isso é sim bem plausível e possível de acontecer. Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.